Louvado seja Deus, assim que é bom. Eu gosto muito, né, de, às vezes, um pouco antes da gente começar a ministrar, né, tem algumas situações que eu acabo me deparando e acabo falando de uma forma muito real, né, ao meu coração. Uma delas é quando aqui tem um momento que o louvor começou a acelerar, né? Aí a meninada não se segura, né? Elas começam a pular e fazer literalmente uma festa, né? E eu não sei como você consegue enxergar isso, né? Eu acho muito lindo, sabe? A sinceridade, né, da criança. Porque às vezes numa adoração dessa, algum de nós de repente dá uma vontade de pular, às vezes não dá, né? A gente não está no louvor e dá uma vontade, né, de sair pulando para um lado e para o outro. E o que é que falta para a gente fazer isso? Às vezes é coragem, né? E quando eu olho para uma criança dessa, o Senhor fala sobre isso, né? Sobre o coração de uma criança, a gente consegue perceber o quanto que eles têm liberdade de fazer, né? Aí até que chega alguém e fala, não, mas espera aí, pode atrapalhar, e eu entendo isso. Mas o quanto que é lindo. Nós estávamos ainda agora adorando, e eu confesso a vocês que tem dias que seria, ao meu coração, a vontade que eu tenho é de nós permanecermos adorando, né? De a gente continuar com o louvor aí até, sei lá, até 11 horas, 11 e pouca da manhã. E talvez não fosse suficiente, né, para a gente colocar para fora toda aquela graça abundante, né, aquele amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações. Mas hoje, particularmente, é um dia desse, né? Eu confesso que queria continuar adorando. Só que a adoração para Deus não se trata somente, né, do momento do louvor, né? Também é no momento do nosso caminhar. Então nós adoramos ao Senhor também quando nós viemos aqui falar da verdade dele, né? Nós adoramos ao Senhor quando você escolhe se abster de todas as informações que o mundo te coloca e que você venha nesse lugar para se concentrar com aquilo que Deus quer falar com você. Nós adoramos ao Senhor também quando a gente toma aquelas palavras, eu vou dizer assim, as escritas, né, da Bíblia como verdade, os ensinamentos corretos e colocamos dentro dos nossos corações e mudamos comportamentos, né? Mudamos entendimentos, mudamos forma de pensar, forma de agir. Nesse momento também nós adoramos ao Senhor. Então hoje, né, o desejo do meu coração é que a gente venha continuar adorando o Senhor até o final dessa celebração. E que a gente venha continuar adorando Ele ao longo dessa semana, né, com aquilo que Deus vai falar, né, com cada um de nós aqui nesse lugar. Amém? Eu peço que se abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, lá no capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Se uma alma puder trazer uma água hoje, eu estou agradecendo. Olha que hoje eu passei da conta ali. Ontem a gente falava com a Aline sobre voz, né? E hoje eu devo fazer ali, Aline. Entendeu? Eu devo fazer. Se fosse uma caixa de som, a bichinha estava chiando uma hora dessa, né? Mas Deus é bom e vai dar sustento, amém? A gente, 1 Coríntios, capítulo 5, tá? A gente vai ler a partir do versículo 1. E é incrível como, eu estava falando agora sobre criança, como que muitas vezes, né, o porquê que o Senhor, Ele acaba tendo a comparação do nosso coração voltado, a similaridade do coração de uma criança. Agora ali eu meio que me comportei como uma criança. Louvado seja Deus, meu irmão. Que esse homem de Deus cada vez mais se pareça com Jesus, meu irmão, na sua vida, em nome de Jesus. Não pode desejar um bom marido que já tem, louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, eu estava ali e teve um momento que na adoração eu me deparei como se fosse no dia de Pentecostes, né? Como línguas de fogo, sabe? Sobre nós. E é incrível, talvez vocês venham a rir, né? Mas sabe o coração da criança, o coração que está liberto? Eu me imaginei como se fosse tipo uma velhinha, sabe? Com o meu rosto, uma velhinha com o meu rosto e o paviozinho, sabe? Cheio de fogo. Então, eu imaginei naquele momento e foi quando eu abri os olhos e vi as crianças, né, na adoração pulando. E eu falei, nossa, uau! Né, como que, né, o Senhor traz ao nosso coração e quer que a gente se pareça exatamente dessa forma, com liberdade. E eu falo para você, se algum dia você estiver aqui, você vê, se seu irmão caiu no chão orando, se está chorando, está gritando, sei lá, meu irmão, deixa o irmão adorar. E você, que se você tiver vontade, irmão, de dar um pulo aí onde você está, faça. Entendeu? Celebra o Senhor. Uma das coisas que a gente conversa muito é a Carla, né? Nós viemos do mundo e lá tem show, né? Show de não sei quem, show de não sei quem. E quando vai para um show desse, né? A pipoca, né? Todo mundo pulando. Né? A gente consegue celebrar, né? Uma pessoa que
você nem conhece. Como é que você não vai lembrar, né, aquele que é a essência da tua vida? Como é que você não vai lembrar aquele que te tirou, né, da morte e te colocou no lugar de vida eterna? Então que você tenha liberdade realmente de adoração nesse lugar. E a minha liberdade, quando eu falei que deve fazer uma caixa, eu parei um pouco quando, né, meio que quase aqueles capacetes ali, é teu, Lucildo? Da ponta, quase eles vão para o chão, mas fui para trás, meio que tropecei, segurei, ia caindo, abri os olhos, ver se alguém estava olhando, né? Ninguém viu, arrumei de novo. Quase os bichinhos vão para o chão, mas eu falo para vocês, foi com muita alegria, com muito amor no coração. Então que a minha oração é que, até mais do que essa alegria e esse amor no coração, você sinta e que você tenha a liberdade de adorar o Senhor. Amém? Hoje, como, né, não é segredo para ninguém, vou dizer assim, né? Hoje se celebra a Páscoa, né? E não diferente, eu lembro que nós já falamos sobre isso, né, ano passado, mas eu queria trazer para a igreja do Senhor um entendimento sobre o significado dessa Páscoa para a igreja. Para alguns, né, muitas pessoas celebram, né, esse período porque, por exemplo, sexta-feira teve feriado, né? Então eu fui um dos que celebrou. Falei, opa, feriado, né? Mas não se resume somente a isso, né? E eu queria conversar com você sobre essa verdade do significado da Páscoa para a igreja. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguns de vocês possuírem a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se já estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Eu queria tecer algumas considerações, né, sobre esse tema, e eu peço que você fique com a Bíblia na mão, que hoje, né, como uma forma de ensinamento, a gente vai dar uma passeada na Bíblia. O primeiro aspecto, a Páscoa, irmãos, a Páscoa é uma festa judaica, né? A origem da Páscoa é uma festa judaica. O termo Páscoa, se você for lá no hebraico, significa Peshá, né? Se escreve assim, Pesach, né? Que significa o quê? Significa passar por cima. E eu queria falar com vocês sobre essa história. Vamos lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler aí a partir do verso 1. Enquanto você localiza, só para que você entenda, esse texto ele vai falar de uma das pragas, né, que o Senhor impôs sobre o povo do Egito, sobre o faraó. O povo esse que escravizava, né, os hebreus, tá? Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a 10ª praga, que é quando ocorre realmente a Páscoa, quando o Senhor dá direção para imolar um cordeiro, para passar nos umbrais das portas. É uma história que você já conhece, mas que ela tem alguns textos importantes que você tem que ter na mente para que você entenda o real significado da Páscoa. Então, Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, não fecha a Bíblia, tá? Êxodo 12, a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, que bate, né, com o segundo domingo, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais
e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Olha o fermento de novo aí. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Incrível isso, né? Olha o verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, ou passarei por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Que palavra, né? E quando a gente se depara com essa palavra, a gente consegue ver que é uma ordem da parte do Senhor. Né? Com a 10ª praga, e a gente sabe, né, olhando das Escrituras, foi o momento em que Deus estabeleceu que o povo seria liberto. Ou seja, Deus manifesta, né, 9 pragas anteriores, né, por um simples fato, para glorificar o poder de Deus, para que as nações soubessem que Deus é poderoso. E quando chega na 10ª praga, ele dá um recado muito claro. Ele fala assim: olha, essa praga, a partir dessa praga vocês serão libertos. Vocês serão retirados desse lugar de escravidão. Só que para isso é necessário que você tome uma providência. Qual seria a providência? Você vai ter que agir por fé. Ele chega com o povo hebreu e fala, né, por meio de Moisés e Arão, e fala assim: olha, quando você sacrificar um animal, você vai pegar o sangue dele e vai passar nas portas. Essa será a marca. E qualquer semelhança não é mera coincidência sobre o sangue que foi derramado sobre nossas vidas, colocando uma marca também sobre nós. Só que a grande diferença, irmãos, é que ele dá um recado muito claro sobre a morte dos primogênitos. Ou seja, a casa que não passou aquele sangue no umbral das portas foi uma casa que teve morte naquele dia, naquela noite, né? E casa essa, inclusive, a casa de Faraó, que acabou perecendo também do seu primogênito. Aí você para pensar assim: não, vamos lá, mas a gente está falando sobre a Páscoa. É para você entender, é para que você entenda que a origem e a comemoração da Páscoa, ela é uma comemoração do judeu. Tá? A finalidade hoje é eu ensinar para você que a Páscoa é uma comemoração do judeu. Você pode chegar hoje para mim e falar assim: não, mas espera aí, chama-se Jesus de Cordeiro Pascal. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Tá? Ele fala sobre o Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro cujo sangue foi derramado para que não haja morte. O Cordeiro cujo sangue foi derramado para que haja vida dentro da sua casa. Só que hoje, né, nos dias de hoje, quando você olha, e não é natural disso acontecer. É muito natural. De substituir a essência por algo comercial. Você compreende isso? Se você sair batendo de porta em porta hoje, e falar qual foi a celebração que a maioria das famílias fizeram, qual foi a celebração? Foi o ovo da Páscoa. Se você for bater de porta em porta hoje e falar assim: vem cá, em relação à Páscoa, qual foi a celebração que a sua família fez? Eles vão falar assim: nós abrimos o ovo de Páscoa. Você consegue compreender isso? Cuja finalidade sempre é o quê? Sempre tirar a essência. A finalidade sempre será, sempre foi, e tirar a essência. E como é que tira a essência? Pelo aspecto comercial. Vou abrir um parênteses. Da feita com que eu falo que a Páscoa é uma comemoração do judeu, o que é que nós falamos aqui sobre o Natal? Quem lembra? Quem lembra? Eu falei assim: não, a igreja, ela deve, não, é uma comemoração da igreja, está lá, está na escritura do Natal. Está escrito na Bíblia isso? Está escrito na Bíblia isso? Não. Mas tem um detalhe: a gente não pode perder as oportunidades. Você compreende isso? Da mesma forma com que eu falo para você, a origem da Páscoa está no povo, na comemoração do povo hebreu, depois do povo judeu. Eu falo para você assim também: não perca a oportunidade. Da mesma forma, não perca a oportunidade. Eu tenho falado aqui, semana após semana, falando com você sobre falar de Deus, né? Hoje eu vim para cá, né? Eu sou pregador de Uber oficial, né? Estou quase mandando um e-mail lá para Uber, ver se tem alguma remuneração para isso, né? E vinha falando com um homem que perdeu gêmeos no passado, sabe? Ele falou assim: lá atrás palavras, né? Engravidei uma pequena.
Palavra que eu ouvi. Eu falei, nossa, não tem noção o que é isso, né? Eu engravidei uma pequena. E passou um tempo, ela foi, tá, me ligou, e estava no hospital e as crianças foram abortadas. Gêmeos. Por que isso? Porque quando a gente está saindo na rua de casa, tinha um senhor andando com um carrinho, 2 carrinhos. Eu falei, rapaz, isso aí foi abençoado. Quando eu passei, era um menino e uma menina. Eu acho que sim, né? Um pijaminha vermelho e outro pijaminha azul. Eu falei, poxa, um casal, que bênção, né? Aí foi quando ele falou, rapaz, sobre gêmeos, né? Uma vez eu engravidei uma pequena e passou um tempo, depois ela abortou. Ele falou que colocou para cima dela, dizendo, né, rapaz, tu botou para fora as crianças. Eu falei, não, eu tive um acidente e coloquei as crianças para fora. Mas qual é a diferença do entendimento, irmãos, de quem tem e quem não tem o Senhor? Isso hoje em dia não causa dor, né? Eu escutei na voz daquele homem nem 10% de arrependimento, de dor, de nada. É insignificante. Não, ela foi... É como se fosse assim, meu irmão, pelo menos eu me livrei do problema, porque só foi um fato casual, então hoje em dia seria um problema para mim. Foi mais ou menos nessa linha. Não. Ou seja, uma casa onde entrou o quê? Onde entrou a morte. É uma casa que não viveu as bênçãos de Deus de um casamento. Eu fui perguntando para ele, e hoje, cara? Ele falou, não, hoje eu tenho uma filha de 16 anos. Eu falei, sério, que bênção, uma moça já. Ele falou, uma moça. Eu falei, tá casado? Não, eu moro com a minha mulher há 20 anos. A mesma mulher, estou morando com ela há 20 anos. E por que tu não casou, cidadão? Foi inevitável, né? Por que tu não casou? Não, porque assim, eu falei, meu irmão, existe uma bênção debaixo do casamento. Você tem que entender isso. Comecei a testemunhar para ele sobre bênçãos do casamento. Essa vida maluca, cara. Eu tive essa vida maluca, ela nunca me levou para lugar nenhum. Foi só perda. Entendeu? Mas a feita com que eu escolhi ter uma aliança com Deus, meu irmão, mudou muito. Se alguém falar para você assim, não casa, que tu não vai ter mais problema, essa pessoa vai estar mentindo também. Ela não está pregando o verdadeiro evangelho para você. Mas a diferença é o seguinte, casa que você nunca mais estará só, mesmo que a tua mulher não esteja do lado. Porque é um Deus presente. O Espírito Santo de Deus vai te orientar. Você chama Deus para dentro do seu relacionamento. Ele deixa de ser somente testemunha. Ele passa a fazer parte. Essa que é a diferença. Você consegue compreender a diferença? Testemunha são aqueles que estão só olhando o que está acontecendo. Nessa união não alicerçada por Deus, ele só testemunha, ele sabe o que está acontecendo. Ele está olhando, ele está vendo. Mas da feita que você casa e faz uma aliança com o Senhor, você chama ele para dentro. Você compreende isso? Amém? Então, o propósito, quando a gente voltando para a Páscoa, o propósito da Páscoa para o judeu é a comemoração da libertação. Esse é o propósito da Páscoa. Você compreende isso? Até hoje, se você for conversar com o judeu, o propósito vai ser comemorar essa libertação. Comemorar o que a gente chama desse livramento, né? Ou seja, obedecer a ordem de Deus de colocar nos umbrais das portas, nas laterais, o sangue do Cordeiro e o anjo do Senhor passar por cima, né? E ter livramento dentro de casa de morte. Você está no capítulo 12, vai lá para o versículo 24. Êxodo 12, 24. Aí está a grande chave daquilo que eu estou falando até agora. Êxodo 12, 24. É quando Deus ele institui ao povo hebreu como um culto anual. Ou seja, uma ordem da parte do Senhor para o povo hebreu. Glória a Deus, querido, gostei. É uma ordem do Senhor para o povo hebreu, né? Aquele culto anual de Páscoa, de libertação, de comemorar a saída da escravidão. Então vamos lá. Êxodo 12, 24. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês. Ele está falando com quem aqui? Com o povo hebreu. E para seus descendentes, ou seja, não é somente para aquela geração. Ele fala assim, olha, essa Páscoa não é o que vocês vão comemorar porque vocês foram libertos. As gerações futuras também deverão fazer esse culto para mim. Quando entrarem na terra do Senhor, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Incrível isso, né? Ou seja, Deus fala o seguinte, olha, essa celebração é uma celebração perpétua. Olha, essa celebração é uma celebração para o futuro. Aí aqui ele traz uma chave de conhecimento extraordinário, que às vezes passa de percebido. Ele fala assim, meu irmão, ensina. Porque quando eles perguntarem, vem cá, mas por que nós estamos celebrando? Você fala e fala, meu irmão, é porque o Senhor nos livrou naquele dia do Egito. Você compreende isso? Então que você tenha um entendimento
de que a Páscoa, a essência da Páscoa, é uma comemoração do judeu. Amém? Então vamos lá. Segundo aspecto, aí como eu falo, né, Deus não faz nada de graça, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue ver que existem rituais que são do povo hebreu, do povo judeu, mas Deus não faz nada por acaso. Vamos lá. Segundo aspecto, foi o período da morte e ressurreição de Cristo. Nesse período, irmão, de Páscoa, a gente consegue verificar isso nas Escrituras. Você tem que entender que ocorreu um evento que mudou a história da humanidade, né? A pessoa creia ou não creia em Cristo, porque tem pessoas que realmente não creem, né? E você, não é segredo para nenhum de nós. A pessoa creia ou não creia em Jesus, ela é impactada por esse evento. Posso dar um exemplo disso? O calendário. O calendário que nós seguimos, né? Ele do ano zero, se você for perceber a história, qualquer cientista na história, mesmo os ateus, seja do Oriente ou do Ocidente, porque alguém um dia, eu falando sobre isso, não sei onde foi, falou assim, não, mas no Oriente, eles não zeraram os anos com a morte e a ressurreição de Cristo. É verdade, vocês sabiam disso? O calendário do Oriente, ele é diferente, né? Ele não é zerado, né? Ele não zerou com o calendário chinês, calendário japonês, enfim. Mas na cultura ocidental ele zerou, mas tem um detalhe. Todo historiador, seja do Oriente, seja do Ocidente, de qualquer tempo, quando ele vai confirmar um fato histórico, ele utiliza que calendário? Antes de Cristo ou depois de Cristo. Ou seja, você crê ou não creia, né? Se de repente alguém se depara com essa mensagem no futuro, você crê ou não creia, você recebe o impacto da vinda de Jesus sobre essa terra, do momento que ele pisou. O impacto sobre nossas vidas é surreal, extraordinário e diferente, né? Naquilo que nós cremos por meio de fé. Mas uma pessoa que não crê no Senhor, creia ou não creia, ela sofre o impacto da vinda de Jesus. Algo que o Senhor tem falado, né, no meu coração de uma forma muito forte, assim, aquilo que você não acredita, eu não falo com você aqui, né? Estou falando com alguém. Aquilo que alguém não acredita, ela não pode impactar aquilo que você acredita. Entendeu? Se de repente alguém não acredita em algo, vou dar um exemplo. Hoje não vai acontecer, tá, irmão? Em nome de Jesus. O teclado começou a não funcionar. Poxa, devia estar ligado, mas enfim. Começou a não funcionar. E nós vamos orar sobre esse teclado, ele vai voltar a funcionar. Você vai falar, irmão, não, pera. Não, querido. Pera, calma. Sempre foi por fé, irmãos. Notebook, máquina de lavar, eu já sofri isso em casa. Tá quebrado, botar a mão, orar, e o Senhor fazia a bênção. É dono de toda a ciência, toda a sabedoria, todo o poder, toda a autoridade. Exercite essa fé. Só que se eu for falar para alguém que não acredita, a pessoa vai falar, não, irmão, rapidinho, peraí. Cara, eu não acredito nisso. Eu vou falar para ele, beleza, querido. Né? Eu não acredito nisso, eu vou falar, beleza. Por mim, sem problema nenhum. Só que a incredulidade do outro não pode impactar minha fé. A incredulidade do outro não pode impactar minha fé. Um ovo de Páscoa dentro da minha casa, e eu posso levar um ovo de Páscoa, não compre, é de cão, não tem problema nenhum com isso. Você pode comprar, não tem problema nenhum com isso. É gostoso, né? Ao leite, com castanha e tal, como de boa. Entendeu? Mas vou chegar para minha família e falar, minha filha, isso aqui foi um coelhinho que botou. Então um ovo desse tamanho de um coelho, né, meu irmão? É para acabar, né? Por quê, irmãos? Porque se você olhar, pode parecer bobagem. E você pode de repente ter no seu coração, se for Jesus, atende, meu irmão. E você pode ter no seu coração, entendeu? De repente, você pode ter no seu coração achar que isso é superficial, que isso é irrelevante. Mas entenda isso. Um coelho que bota um ovo de chocolate é uma mentira, irmãos. Isso é uma mentira. Sabe? E da mesma forma, quando nós falamos sobre o final de ano, sobre Natal, aí você vai chegar em casa e falar, não, Papai Noel vai deixar na chaminé. Tem nem chaminé em casa. Entendeu? Não, mas para você ver, é mentira, irmãos. É mentira. Você é capaz de olhar hoje nos olhos do seu filho e falar assim, filho, eu não minto para você. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de falar, filho, fale a verdade, meu filho, porque eu não minto para você. Você tem a capacidade de falar isso? Você pode fazer isso? Só que da feita com que você começa a ensinar coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate, você está mentindo para o seu filho. Você está mentindo, isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Entenda isso é mentira. Não, mas é só, querido. Se sim, sim. Se não, não. O que passa disso,
Obra do cão, né? A palavra diz isso. É do inimigo, querido. Você compreende isso, irmãos? É só para que você entenda. Meu Deus, não tive como não mencionar, né? Tanta atenção assim eu nunca vi. Depois bota essa foto aqui para o pessoal entender. Mas tão lindinho, né? Mas para que você entenda, irmão, você entenda que as coisas sublimes. Ontem alguém estava falando sobre isso, sobre tropeçar em pedra, ou foi na célula? Foi a Carla que falou na célula, eu acho, né? Eu vejo assim, ninguém tropeça em pedra grande, eu concordo, entendeu? São as pedras pequenas que te fazem tropeçar. Eu também concordo, entendeu? Por quê? Porque isso daí parece ser sublime. Não, mas é só, não existe só. Não existe só. O teu caminhar todo dia, aquilo que você faz ou deixa de fazer, é isso que vai ensinar dentro da tua casa. Responsabilidade. Mateus 26:2, a palavra diz, né, Jesus ensinou: sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Ou seja, foi o período da morte e ressurreição de Cristo. Isso está na Bíblia. Uma vez, logo que nós nos convertemos, e nós recebemos a visita, né, das pessoas que nos discipulavam e nos ensinavam a Bíblia. E eu me converti de verdade mesmo, né? Eu sempre falo assim, foram 2 momentos, um sem querer, o outro querendo. Mas o primeiro toque do Senhor foi em meados de março, mais ou menos. E quando veio esse período da Páscoa, eu lembro que eu cheguei com a Carol e falou assim, até falei o nome, né, Carol? E aí, Carol, beleza, minha irmã, feliz Páscoa. Ela falou, olha só, deixa eu te ensinar um negócio. A Carol, ela sempre foi muito doce no ensinamento, você sabe. Irmão, a gente não celebra Páscoa, irmão. Eu falei, mas o que tem? Por que não? Não é Jesus, o Cordeiro? Já ouvi falar sobre isso aí. Eu falei, não, foi me explicar, né? E algo interessante, cara, que eu vejo do ensinamento, ela falou assim, Renzo, a gente celebra a morte de Cristo. Eu falei, esquisito. Sim ou não? Sim ou não? Esquisito, sim ou não? Você celebra a morte de Cristo? Sim ou não? É o momento da entrega, né? O sangue ele é derramado na morte. Tá? Aquele é o momento da aliança que é derramado sobre nós, o sangue de Cristo. Onde o maligno ele não pode chegar e falar assim, meu irmão, eu vou te matar hoje. Pode não, filho, eu tenho aliança. Sangue sobre minha cabeça, faço parte. O poder do sangue foi derramado pela minha vida, querido, você não pode fazer isso não. E não vai fazer em nome de Jesus. Você compreende isso? Então, que você entenda, né, que quando a gente fala sobre a Páscoa, é o período sim onde houve a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? Terceiro aspecto, a relação entre a Páscoa do judeu e a obra de Cristo. Aí é interessante. Você consegue abrir? Aí eu vou fazer com maldade, né? Lá em Colossenses capítulo 1, verso 20. Bora lá os irmãos que estão na Colossenses capítulo 1, verso 20. Se você observar em Êxodo 12, né, que nós lemos agora, a ordem de Deus foi para sacrifício de um cordeiro, né, morte de um cordeiro, passar o sangue sobre os umbrais das portas. Irmãos, por que o povo de Deus saiu do Egito? Por que o povo de Deus saiu do Egito? Oi? É um dos aspectos, é um aspecto muito importante, é um dos aspectos. Celebrar Deus, né? Com liberdade. Só que foi para mostrar o poder de Deus para tirá-lo da escravidão. Sabe, quando eu falo que a Bíblia ela não traz nada por acaso. Imagina você, eu quero que você traga agora na sua mente, Colossenses, tá? Capítulo 1. Eu quero que você traga agora essa visão na sua mente. Imagina você, tá? Imagina você escravizado, certo? Traga essa visão na sua mente. Imagina você escravizado, certo? E
da feita que você está nessa escravidão, e quando eu falo assim, imagina você escravizado, e eu fiz isso de uma forma proposital, levanta a mão, por favor, quem de repente imaginou você sendo açoitado, você sendo amarrado. Foi isso que você imaginou? Imaginou isso, né? Foi isso que você imaginou? Beleza. Não, né? Isso, né? Que imaginou? Beleza. Sabe o que era você escravizado? Sabe como é que você tem que fazer você escravizado? Exatamente um dia anterior do dia que você confessou Jesus. Entendeu? Porque quando fala assim, imagina você escravizado, a gente imagina logo a gente com uma calça branca, num tronco amarrado, sendo chibatado, né? Que é isso também, né? Nós estamos subjugados, é o que a palavra de Deus diz. Mas a imaginação que deve permear de você de repente escravizado, se você não nasceu no lar cristão e nunca se desviou, e louvado seja Deus por isso, é exatamente 1 hora, 1 minuto, 10 segundos antes do dia que você escolheu confessar Jesus. Essa é a imagem que tem que vir na sua mente. Essa é a imagem da verdade que você tem que levar para a vida. Você entende isso? Porque a gente fala, não, né? O escravo era escravizado, eles apanhavam, e você sendo subjugado. Muitas vezes seu corpo, né, sendo utilizado para as maiores atrocidades possíveis. Né? Muitas vezes você mentindo para os outros, roubando. Né? Porque isso faz parte do passado de nós, do nosso passado. Ou da maioria de nós. Então quando você trouxer isso na mente, poxa, era escravizado. É exatamente o que a palavra diz. Nós estávamos na escravidão do pecado e fomos libertos pelo sacrifício de Cristo. Então essa imagem que tem que vir na sua mente, exatamente os segundos anteriores, o momento que você estava nos segundos anteriores, ou no horas, nos dias, nos anos anteriores, à sua confissão. Era o momento que você estava escravizado. Então vamos lá, Colossenses 1:20. Me acostumei. E por intermédio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Louvado seja Deus. Que palavra forte. Falamos aqui sobre medo hoje no louvor, né? Não tenha medo. Coloca essa verdade no teu coração, meu irmão. Se você for orar ainda hoje, se você for orar amanhã, o dia que for, você pega essa palavra. Todas as vezes que você sentir qualquer tipo de temor, você coloca essa palavra, você lê em cima dessa palavra. Você é herdeiro, filho, você passou a ser filho daquele que é autor da obra, daquele que é autor de todas as coisas, dono de todas as coisas, né? Que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Você é filho. E às vezes a gente vem aqui e fala algumas verdades para você, e você pode de repente no seu coração, e eu repreendo isso e falar assim, não, mas ontem irmão, hoje é o dia de redenção, hoje é o dia de você se render, hoje é o dia de você fazer uma escolha, é o dia de você abstrair de todo orgulho e toda vaidade e falar assim, caramba, eu quero experimentar, me ensina, hoje é o dia você mulher, de começar a andar com as mulheres de Deus, é o dia de você homem, começar a andar com os homens de Deus, porque não tem jeito, querido, eu vou falar assim, você é fruto do meio, não, você não é fruto do meio. Mas quando você está eu lembro de um sonho que eu tive muito claro, né, que eu estava indo para uma guerra, era tipo uma guerra medieval, e eu lembro que quando eu olhava era um mundo de gente vindo de lá para cá também, né, correndo contra, e eu já no sonho já estava correndo, né? Então eu já estava correndo quando eu olhei para o lado, assim, quando eu olhei para o outro lado, eu lembro até hoje eu via meu pastor também com a armadura correndo comigo, sabe? Eu falei, caramba, homem de Deus fortalecido, meu irmão, estamos juntos nessa batalha. Para mim foi muito claro quando eu acordei. Falei, caramba, eu tenho um cara que eu posso contar para a batalha, meu irmão. Meu pastor está lá. Entendeu? Eu lembro desse sonho até hoje. Eu lembro do semblante. Tinha até um negócio bem aqui, assim, no capacete que ele usava. Eu lembro até hoje. Ali, quando eu acordei, eu vi com o discernimento do coração. Existem homens que batalham comigo, querido. Não importa o tamanho... Olha, não é um discurso, é uma verdade. Não importa o tamanho da tua luta. Não batalha só. Sozinho você não vai vencer. Você não vai vencer sozinho. Mas se você se render ao Senhor, o Senhor vai vencer por você. Só para você glorificar o nome dEle. Entenda isso. Amém? Romanos 8, né? Romanos 8 nos ensina, né? Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem essa verdade dentro do seu coração? Será que hoje você consegue olhar para trás e ver assim, poxa, mas tem algo que eu fiz, cara, que até hoje, sabe? Fiz coisas catastróficas também, foi muita coisa errada, irmãos. Entendeu?
mas eu me apego na palavra de Deus. Eu me apego na palavra que diz que a minha escrita de dívida zerou com Cristo, foi pregada lá na cruz do Calvário. Eu me apego a essa palavra, eu creio nisso. E não deixo em nenhum momento o Satanás vir para mim e falar: não, mas tu fez tal coisa, porque tu tem filha, tu fez. Olha aquele dia o teu filho. Eu me apego à palavra e à verdade de Deus. Assim que eu gosto. Começou o quebrantamento, meu irmão. Começou a ficar forte o negócio. Mas você compreende isso. Você se apega à palavra, irmãos. Você se apega às palavras que estão na Bíblia como verdade para a sua vida. Você se apega? Eu acho que não. Porque a gente pergunta 5 vezes, eu vou perguntar a 6ª. Você se apega à palavra, irmãos? É verdade, querido, para a gente foi deixado como herança as verdades de Cristo. Herança. Orgulho, vaidade, mentira, sabe? São sentimentos que são ilegítimos, eles não vêm do Senhor. Soberba, avareza, não vem de Deus. Você tem que entender isso. Você consegue abrir a Bíblia em João 1, 29? João, capítulo 1, verso 29. Passou rápido. João, capítulo 1, verso 29. Rapaz, ficou bonito, hein, Alan? Gostei. Eu vou colocar 30 palavras da próxima vez, gente. Só... João 29, olha o que diz a palavra. No dia seguinte, João viu a Jesus. Quem é esse João, irmãos? João Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa! João Batista, um homem que probabilidade enorme de ter crescido, filho da prima de Maria, cresceu falando assim: olha, filho de Maria, meu irmão, tem o poder, querido. Estou te falando, tu era pequenininho, quando ela entrou por aqui, você pulou dentro do meu ventre. Entendeu? Poder e autoridade está sobre aquele menino, rapaz. E um dia ele se depara com Jesus adulto e fala: olha, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez a Bíblia confirmando a relação da Páscoa do judeu com a obra redentora de Cristo. Não à toa que ele foi chamado de Cordeiro, A relação, você consegue compreender a relação? O Cordeiro que foi imolado, passado nos umbrais das portas. Jesus chamado como Cordeiro de Deus. Ou seja, aquele sem pecado, aquele perfeito. Olha, lá vai o perfeito. A palavra de hoje seria assim: meu irmão, lá vai o perfeito, querido. Morreu por você, querido. Morreu por você sem pecado, sem culpa. Nossa, meu Deus, Senhor, oh meu Deus. Sabe que você sai com essa verdade hoje no seu coração. Que você foi comprado a preço caro. Preço de sangue derramado. Por uma pessoa que não tinha culpa nenhuma. Que não tinha culpa nenhuma por aquilo que você fez. Mas que escolheu se entregar por você. Escolha, irmãos. Senso de propósito fiel de Deus. Ou seja, matemática que, cálculo de padaria, talvez 5.000 anos antes, não saberia, acho que 5.000 nessa base. 5.000 anos, 3.800 nessa base. Lá quando Deus estabelece a Páscoa para o judeu, uma celebração perpétua, já tinha o plano de Deus, mas Jesus, meu irmão, vai morrer por aqueles que não são da aliança. Nossa, você consegue ver isso? Olha esse plano, irmãos. Milhares de anos antes, já estava estabelecido a morte de Cristo, entrega pela minha e pela sua vida. Não fazemos parte da aliança de Abraão. Não somos a parte da aliança do nascimento. Somos os chamados gentios, que pela fé tomamos posse. Pela fé. Aí eu vou abrir um parênteses. Como é que você vai ter fé sem estar andando com os irmãos que vivem as coisas de Deus? Como é que você vai ter fé sem estar lendo a palavra que dá instrução para todo homem e mulher de Deus? Como é que você vai ter fé sem ter um relacionamento com Deus por meio da oração? Sem fé é impossível agradar ao Renzo. Não, a Deus, meu irmão. Você crê em Deus, sem fé é impossível agradá-lo, querido. Sem fé é impossível. Sabe o que significa impossível? Você pode fazer o que você quiser, o que você for. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Então como é que está a medida da sua fé? Hoje.
né, que você saia daqui com aquele modo aleluiado, sabe, no start, nível hard, meu irmão, falando para todo mundo das verdades de Cristo. Então, que a gente entenda que a Páscoa para a igreja, a Páscoa para a igreja do Senhor, é uma anunciação da obra avassaladora de Cristo contra as trevas, nos reconciliando com Deus. Nossa, agora eu estava orando ali, o Senhor, sabe, ministrou isso no meu coração. Eu falei, eu vou escrever e vou ler. Vou ler de novo. A Páscoa para a igreja é uma anunciação da obra avassaladora de Cristo contra as trevas, nos reconciliando com Deus. Ou seja, Satanás pega tudo aquilo que é prazeroso para a carne e bota à disposição do homem e vence, né? Porque está vencendo um monte de gente aí fora. Aí o Senhor vem por meio de Cristo, e fala o seguinte: querido, você vai vencer agora. Vem comigo, me confessa, crê por fé no meio do sangue que eu derramei na cruz pela tua vida, e tu vai viver algo diferente. Nenhum poder aí fora vai ser maior do que o meu poder. Você vai poder experimentar de uma vida de santidade, de uma vida de unidade comigo. E você vai ver que você vai chegar a lugares que você nunca imaginou, porque eu sou o teu Deus. Essa é a promessa de Deus para a vida de cada um de nós. Essa é a promessa de Deus. Porque eu vou ser rico. Não, porque eu vou do Senhor. Meu irmão, isso tudo é mentira. Isso eu dei, chuta e joga fora. Mas eu vou abrir um parênteses enorme. Eu vou ser homem de Deus. E mulher de Deus também, porque eu sei que tem mulheres que trabalham aqui. Onde você estiver, entregue o seu melhor. Onde você estiver, faça o seu melhor. Sabe para quê? Para que a pessoa, quando olhe para você, ela fala assim: caramba, cara, poxa, que legal. Enquanto todo mundo estava lá, mas fulano estava lá. Enquanto todo mundo a fulana resolveu fazer. Faça o seu melhor. E você vai colher bênçãos, porque você está semeando bênção. Você tem que entender isso. Aí, nossa, vou botar uma rede no ar-condicionado, vou deitar aqui, vou orar, vou jejuar 15 dias. Meu irmão, Deus vai. Tu acha que vai? Vai me enricar, porque eu vou orar 15 dias aqui, eu vou, entendeu? Vai. Você acha que vai? Não trabalha não, filho. Ele estabeleceu princípios, querido. Você não cumpre princípio, você não vai ter como cobrar nada. A Bíblia, o Senhor fala, né? Fazer prova de mim. Só que se você olhar, lê os versículos anteriores, você tem 14 recadinhos, mais ou menos, né, daquilo que você deve fazer. E fazer prova de mim. Então hoje, se a gente não tiver discernimento, a gente vai começar a dar um testemunho errado, dizer assim: não, cara, o pessoal vai falar assim: cara, rapaz, vai ter uma oportunidade no trabalho, né? Eu vivi isso recente, vai ter uma oportunidade no trabalho. Aí assim, faz só uma prova, entendeu? Faz uma prova que, né, esteja apto, né? Elias disse: esteja apto, né? Esteja apto para que você, né, essa prova, de repente, a vaga é sua, aí você não faz. Aí vai adiantar eu me recolher 14 dias? Não, senhor. Lá está escrito. Cara, olha só. Para você viver o extraordinário de Deus, você só vive o extraordinário de Deus com intimidade com Ele. Entendeu? Você só vai viver o extraordinário de Deus e falar assim: nossa, eu não imaginava, eu vivi isso. Você só vai viver isso se você tiver intimidade com Ele, senão você não vai viver. Aí, o que você recebe de bênção, às vezes, né? Olá, minha mulher, eu sei que é mulher de oração. Digamos que eu não oro nada, né? Não oro nada, sou uma bênção aí, não oro nada e tal. E a minha mulher ora e clama pela minha casa e tal. Pela misericórdia de Deus, é muito provável que Ele derrame sobre nossa casa, porque tem uma mulher de Deus lá que está clamando. Pela misericórdia dEle, pela fidelidade dEle com ela, probabilidade de ser derramado diferente sobre a minha casa, por conta dela. Mas quando você tem uma família que ora, quando você tem um sacerdote, um varão de fogo dentro de casa, querido. Estou falando de varão de fogo. Sabe o varão de fogo? Sabe a velhinha que eu vim agora, que era só a velhinha? Pois é, não, estou falando do varão de fogo. O homem de Deus, o homem que é reto, que quer viver as coisas com Deus em santidade, que escolhe abrir mão muitas vezes de orgulho e de tudo para se render a Cristo. Esse cara, ele vive o extraordinário. Muitas vezes ainda que a mulher não creia. Por quê? Porque ele é o sacerdote. Cristo é o cabeça dele. Tem promessa na Bíblia para isso. Entendeu? Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça da sua casa e Cristo é o cabeça. Tem promessa na Bíblia para isso. Você compreende isso? Então que você seja, meu irmão, para-raio de Jesus dentro da sua casa, em nome de Jesus. Seja para-raio de bênção, irmãos. Ore ao Senhor, se entregue. Se converta todos os dias. Só na viagem de Laranjal para cá eu me converti 15 vezes, mais ou menos pelo meu carro. Cara, embiocava para o mato, meu Deus, Senhor, me perdoa. Uma brincadeira à parte para você entender que a falha, ela faz parte de um processo natural de crescimento. A falha. Agora você, não, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou falhar. Isso é um pensamento maligno de derrota.
sabe? É pensamento maligno de derrota. E você não nasceu para isso. Você nasceu para vencer em Cristo. Entenda isso. Você nasceu para vencer em Cristo. Não estou falando que você é maior do que todo ninguém aqui, não. Irmão, porque você nasceu para vencer em Cristo. Vencer com Cristo. Em nome de Jesus. E para fechar, irmãos, para a igreja, né, nós falamos aqui sobre a Páscoa, né, a Páscoa como sendo uma celebração do judeu. Nós falamos sobre a questão da morte e ressurreição de Cristo durante o período da Páscoa. Nós falamos da relação de Jesus como Cordeiro a respeito do que aconteceu em Êxodo, capítulo 12. E eu queria fechar de uma forma muito singela e muito breve, dizer que Deus deixou também um memorial, assim como Ele deixou, né, uma ordenança, né, como memorial da libertação do povo hebreu da escravidão. Ele deixou um memorial para a igreja também. Qual é o memorial da igreja? Meu Deus, a ceia. Você consegue compreender isso? Então hoje, até pensei de repente trazer, né, para a gente fazer de novo a ceia. Só que eu não queria fazer essa associação, sabe? De você achar assim, não, Páscoa vai ter ceia. Não, a Páscoa é ceia. Não é isso. A celebração da igreja do Senhor é diferente. É a ceia do Senhor. Né? Quando o Senhor parte o pão, Ele dá graça. Ele estabelece um memorial, fazer isso em memória de mim. Então, um memorial para nós, que somos homens e mulheres de Deus. Nós que somos homens e mulheres que estamos debaixo da nova aliança. Existe um memorial que nós devemos celebrar, que é a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos adorar o Senhor. Fique de pé, eu quero orar com você. Você compreende isso? Então, não tenha... Volto a falar, tá, irmãos? Não vejo problema nenhum de você comer chocolate. Problema nenhum, tá? Você só tem que ter muito zelo e cuidado para o recado que você vai passar para dentro de casa. Principalmente quando você tem filho pequeno. É diferente, né? Se eu tenho 70 anos e tenho meus filhos já adultos, se eu chego lá com alguma coisa e vou comer, isso aí é diferente do que, de repente, a informação que você vai passar para suas crianças. Porque eles fazem associação com o nosso comportamento. Amém? Então, vamos adorar. Hoje, por sinal, que nós tivemos o louvor, uma bênção, que você, sabe, nesse momento, oportunidade, eu vou orar, mas eu quero que você entenda o como é necessário você se render a Cristo. Se você entenda isso, sabe? De você se despir, de pensar o que vão pensar de você, de você achar que você é menor por se humilhar diante de Deus. Isso não existe, isso é uma mentira maligna. Amém? Então peço que você feche seus olhos. Eu vou orar com você, mas o louvor vai permanecer e que você faça a sua oração. Eu creio sempre, irmãos, da forma mais simples possível de falar com Deus, sabe? Não existe um alô, como geralmente a gente faz para saber se alguém está em contato com a gente, né? A gente liga e fala assim, alô? Não é assim? Com Deus não existe um alô. Você se coloca à disposição do Pai, você clama pela sua presença, e aquele que habita em você se manifesta na sua vida, te trazendo verdades e entendimentos. Amém? Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu vou iniciar essa oração, mas que você ore do seu jeito.